paz e alegria para todos nós, sejamos todos bem-vindos. Então vamos iniciar a nossa reunião dessa noite, primeiramente apresentando o nosso palestrante, a nossa palestrante, nossa irmã Ivone. Então nossa vibração carinhosa é direcionada a você, minha irmã, que possa estar inspirada, né? Com certeza pelos amigos espirituais, e que o tema da noite possa tocar no nosso coração, né? Uma reflexão sempre é bom, né? Pensar um pouquinho sobre a vida, sobre a nossa jornada aqui no plano espiritual. Então, vamos fazer bom proveito do tema dessa noite. Para isso, vamos orar? Esse é um momento de muita emoção, de muita gratidão. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Divino Mestre, Salvador, seus mensageiros celestes, nossos amigos espirituais, os mentores dessa casa bendita e todos os espíritos afins que aqui estão para assistir, para participar desse banquete espiritual, que possamos abrir os nossos corações, os nossos pensamentos elevados, permitir que tudo aquilo que viemos buscar com a nossa fé, o nosso desejo de receber, possa se fazer presente, que cada um de nós possa colocar em prática tudo aquilo que os Espíritos nos inspiram, nos instruem. Então, que o tema da noite possa, mais uma vez, tocar o nosso coração, tocar nos sentimentos, nos pensamentos de cada um irmão que aqui faz parte dessa reunião, que possamos levar nos nossos corações tudo aquilo que viemos buscar. Então vamos, mais uma vez, com a nossa prece, levar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador de amor e misericórdia, rogando a sua bênção, a sua graça, a sua misericórdia sobre cada um de nós, que possamos receber essa bênção, essa transfusão de energias, de amor, de paz, fazer bom uso dessa emoção, desse sentimento amoroso que recebemos do nosso Pai Criador. E para isso vamos fazer a nossa prece, todos nós, convido a todos, e que essa prece possa sair do coração de cada um de nós e chegar lá no plano espiritual. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então vamos ficar com a nossa irmã Ivone. Das palavras, como sempre, boa noite a todos. Boa noite. Eu acredito que todos me conheçam, né? Mas eu sou Ivone, uma das tarefeiras da casa, e vim aqui nessa noite para a gente, na verdade, trocar algumas ideias. Essa é a minha ideia hoje, que a gente possa aprender juntos. E antes de falar do tema, eu quero agradecer a presença de todos que participaram conosco da festa junina. Quero dizer a vocês que o resultado foi muito positivo, a gente conseguiu agarinhar bons fundos aí para ajudar a nossa casa, chegou em quase R$2.000, então, e isso graças à ajuda e à colaboração de cada um de vocês. Então, muito obrigada. Né? Eu pensei num tema, né, assim, há tempo que quero falar disso, que é sobre a educação. Né? E hoje, felizmente, a gente tem vários modelos de família, né? Antes a gente tinha aquela família pai, mãe, filho, ponto. Hoje nós temos pai, mãe, filho,
Temos 2 pais, temos 2 mães, temos casal trans, temos mãe solo, pai solo, temos avós que criam netos, temos irmãos que criam irmãos, temos tios que criam sobrinhos, enfim. Mas são todos pais, assim como as instituições que cuidam também são educadores e também merecem o nosso carinho, o nosso respeito. Eu vou ler primeiramente os conceitos de educação e vocês vão ver que tanto da religião espírita quanto o tradicional, eles basicamente dizem a mesma coisa. Segundo a doutrina, ele diz o seguinte: é toda ação exercida de um espírito sobre o outro para despertar o progresso moral e intelectual. O educador age pelo exemplo, como Jesus fez conosco, né? O que Jesus fez aqui quando esteve? Nada mais do que exemplificar o amor e as boas coisas. Pelo exemplo e pelo amor, sem impor regras à força, ou seja, sem obrigar, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, porque a pessoa precisa ser respeitada, mas ela também precisa se sentir amada. O aluno é um espírito imortal, que renasce com uma bagagem de vidas passadas e precisa de orientação para lapidar o caráter. Joana de Ângeles, que é um espírito, assim, né, eu tenho um respeito muito grande por ela, e confesso que uma dificuldade grande, às vezes, em compreender as leituras dela, porque ela é uma mulher extremamente inteligente, né? Ela é um espírito, assim, de uma sabedoria. Então, quando eu vou ler alguma coisa dela, eu estou sempre com um dicionário de um lado, com outro livro do lado, porque realmente são leituras difíceis. E ela tem uma passagem que ela fala, não me lembro de qual livro, não me lembro onde eu li isso, mas eu sei que é dela, onde ela diz o seguinte: que o espírito, até os 7 anos de idade, ele está aberto a receber toda e qualquer informação. Então é muito importante que a gente passe para os nossos filhos, até os 7 anos de idade, toda a informação moral que a gente quer que ele tenha, que a gente quer que ele leve. Porque depois, quando ele chega na adolescência, o que acontece? Toda essa bagagem que está aqui escrita, que ele traz de outras vidas, aflora. Então ele tem uma briga ali, entre o que ele aprendeu aqui e o que ele trouxe. Por isso a gente diz, adolescente é rebelde. Ele é rebelde por isso, porque ele vive um conflito com ele mesmo. Ele vive essa dualidade de entendimento. Então é muito importante que os nossos valores, que os nossos ensinamentos sejam de maneira muito firme, aplicada a essas crianças até os 7 anos de idade. Hoje nós temos aí um educador que eu acho brilhante, né? Pena que na minha época já não tinha muito acesso, mas que é o Mário Sérgio Cortella, que ele é um filósofo que ele age muito na área da educação e ele é espetacular. Ele tem livros ótimos, ele tem debates, ele tem, enfim, trechinhos às vezes colocados, e é coisas fantásticas, né? Eu lembro de uma passagem, uma vez ele foi na Mauá dar uma palestra, eu lembro de uma passagem que ele falou o seguinte: quando ele era criança, lá tinha seus 7, 8, 9 anos, que ele ia no restaurante com o pai chegava para ele e falava assim: Mário, senta aqui. E ele sentava. Ele fala: hoje, os pais levam os filhos e perguntam assim: onde você quer sentar? Né? Onde você gostaria de sentar? Em qual lugar você acha que é melhor para você? Fala assim, então, não que a criança não possa escolher, mas até essa idade, quando eu passo essa responsabilidade para ela, eu estou dizendo para ela que ela tem que tomar uma decisão que é minha. Sou eu que tenho que impor, não impor, né, mas sou eu que tenho que dizer, olha, é assim. E respeitando. Você tem que ser firme, coloca a mão no ombro, com firmeza e com amor. E essa é uma das regras básicas da educação, né, realmente. E o conceito da educação que a gente tem nos livros no geral, né? Refere-se ao processo e à responsabilidade da família. Pais ou responsáveis, como eu disse, hoje tem muito, né? O leque é grande, a gama é grande, então, felizmente, na formação moral, ética e social dos filhos. Ele traduz o dever parental de orientar,
transmitir valores e preparar o indivíduo para a vida em sociedade. Então, assim, o que seria essa vida em sociedade? A gente às vezes pensa, né? Ou vou filho lá na escola e a escola vai educar. Gente, se a gente fica o dia inteiro com 2, 3 crianças e a gente tem dificuldade de ensinar, a gente tem dificuldade de passar os valores, pensa um professor que fica com 40 por 4 horas. Então, assim, não é a escola que ajuda a gente, é a gente que ajuda a escola. E a gente precisa fazer esse link, a gente precisa fazer essa ponte. Mas tendo uma coisa em mente, a educação moral, quem dá é pai e mãe. A escola pode até orientar, pode até lapidar, pode até ajudar, mas a escola dá a formação acadêmica, a escola dá a formação do cidadão, ensina ele a viver em sociedade, ok. Mas a moral quem dá é pai e mãe. E aí tem, né, no sentido técnico, a educação é o processo contínuo de formação e ensino, aprendizagem, que faz parte do currículo dos estabelecimentos oficializados de ensino, tanto público quanto moral. Então, essa aí é a parte técnica da escola, né? Eu, gente, durante anos da minha vida, eu achava que meu pai era um homem perfeito. Tanto público quanto privado, né? Público e privado, perdão. Eu falei público Público e moral. É público e privado. Eu, durante anos, achei que meus pais eram as pessoas mais perfeitas do mundo. Eu falava assim, pô, meu pai é um homem íntegro, correto, ele não erra, ele sabe tudo que ele fala é certo, tudo que ele faz é certo. E a minha mãe, então, minha mãe era a perfeição em pessoa. Ela não tinha erros, não tinha mácula nenhuma. E aí, eu fui crescendo e fui entendendo que não era bem assim, né, que a banda tocava. Um belo dia eu fiquei grávida. E aí, eu falei, meu Deus, e agora? E agora eu tenho que saber o dia de levar no pediatra, agora eu tenho que saber o dia de dar vacina, se está com febre, que remédio eu vou dar, se está com dor de barriga, o que eu faço, se tem dor de ouvido, o que eu faço, aonde tem uma benzedeira, porque eu preciso benzer, sabe? E eu fiquei desesperada. E naquele desespero todo, quando ela nasceu, eu olhei para ela e eu compreendi que eu não precisava ser perfeita. E que meus pais, na verdade, nunca tinham sido perfeitos. Que eles erraram muito, eles cometeram muitos erros, como todos nós cometemos com os nossos filhos. É impossível criar um filho sem causar traumas neles. Por mais que a gente ache que é assim que é correto, que é assim que é assado, você tem 2, 3 filhos, cada um é um universo diferente, porque cada um é um espírito com as suas particularidades e com as suas bagagens que já trouxe de outras vidas. Então a educação, gente, foi a tarefa mais linda, mais maravilhosa e sem sombra de dúvida nenhuma, a mais difícil que eu fiz até hoje. Os filhos sempre nos desafiam. E eles conhecem o quê? As nossas fraquezas. Eles conhecem as nossas fraquezas. Eu nunca tive problemas de chegar para as minhas filhas e pedir desculpa quando eu achava que estava errado, e faço isso até hoje. E acho que ok, eu aprendi tanto e aprendo até hoje com elas. Essa aqui vive me ensinando, sabe? Vive me puxando orelhas. A Carol quantas vezes me puxou orelhas. Então assim, com amor, né, mãe? Com amor. A gente está sempre aprendendo. Fazendo essa reciclagem, porque é lógico que a gente vem de uma outra época. E na minha época a gente viveu algumas revoluções, inclusive a revolução sexual. Só que hoje o mundo está muito diferente, as coisas estão muito diferentes. E a gente precisa permitir esse diálogo, a gente precisa permitir essa troca de ideias, né?
Então eu aprendi muito, muito, e aprendo muito com as duas. Muito. Eu me lembro de uma vez, quando eu estava na Mauá, que aí tinha a semana da CIPA e tal, então ia um pessoal lá da palestra. Aí teve uma vez, tinha um delegado do DEIC, e eu falei assim, caramba, né? Eu gostava de assistir a palestra porque você ficava lá 2 horinhas, né? Não precisava trabalhar nessas 2 horas. Então, e eu gosto de palestra, eu gosto de ouvir as pessoas falarem. Aí eu falei, por que não? Eu vou. Mas eu falei, poxa, delegado do DEIC, essa palestra deve ser um porre. E eu confesso, fui montada num tamanho preconceito. Mas qual não foi a minha surpresa? Porque eu acho que foi uma das melhores palestras que eu assisti na Mauá. E ele falou uma coisa, gente, que eu guardei aquilo assim para a vida. E ele né, o Marolá perguntou quem tinha filho, a idade dos filhos, tal, tudo, e ele falou assim, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nunca, jamais, em situação alguma, minta para os seus filhos. Quando eles fizerem alguma pergunta, por mais cabeluda, por mais absurda que seja, diga a verdade. Porque eles já sabem a resposta. Eles só vêm perguntar porque estão testando vocês. Eles só perguntam por isso. E aí, dependendo da resposta, se você disser a verdade, ok, eu posso confiar. Se você mentir, acabou a confiança. E qual é a relação que sobrevive sem confiança? Nenhuma, né? Então aquilo foi assim, um grande aprendizado. E aí eu me lembro que a Carol chegou para mim um dia e falou assim, mãe, como foi mesmo que eu nasci? Eu lembrei do delegado, olhei para ele e falei, senta aqui, minha filha. Olha, você nasceu de parto normal. Mãe, e como é esse parto normal? Eu falei, na verdade eles chamam de parto normal, não é muito normal, né? Eles chamam de normal. É assim, e falei todos os detalhes para ela, todos os detalhes. Aí, eu falei, agora se ela perguntar como que ela foi parar na minha barriga, eu vou ter que falar também, né? Mas naquele dia a curiosidade parou por aí. Mas ela virou para mim e falou assim, mãe, eu sabia que era assim. Sabe por quê? Porque eu vi no programa uma criança nascendo. O delegado estava certo. Certo, ela já sabia, ela só veio realmente me testar. Mas, gente, é isso. Agora, eu quero ouvir vocês. Vocês pais, vocês filhos. Porque eu falei, eu quero mais ouvir que falar hoje. Eu quero saber o que vocês trouxeram de bom da educação de vocês, o que vocês passaram para o filho de vocês, como vocês veem esse universo da educação. Eu tenho uma coisa para falar que me guardou, me marcou muito, porque os meus filhos, eles têm 2, 3, 4 anos diferentes do outro, né? E um dia eles vieram de filhinha para me perguntar de quem que eu gostava mais. Fatídica pergunta. De quem que eu gostava mais. E aí eu me enrolei muito. Eu falei, amanhã eu te falo. Né? E fiquei enrolando. Aí, quando eles menos esperavam, bem que eu quero falar uma coisa para você, mas é segredo. Seu irmão não precisa saber. Você promete para mim que nunca vai falar para ele. Aí, o filho que eu mais gosto é você. Mas se você falar para ele, né, ele vai ficar muito sentido e magoado comigo. Demorou um tempinho. É segredo? Segredo, sabe? Aí eu ensinei o que era segredo. Eu sei que é segredo. Aí falei para os 3. A mesma coisa. A mesma coisa. E eles cresceram. Isso, eles eram pequenininhos. Tinham 7, 7, 8, 9 anos. Agora, que já estão nos seus 30, e
a minha filha falou assim, minha filha hoje tem 35 anos. Aí ela me abraçou e falou, mãe, eu ainda sou a filha que você mais gosta. Guardou o segredo, hein? Você falou assim? Eu abracei ela e não tive coragem de falar. Os outros ainda não me perguntaram nada. Você não teve coragem de falar que você falou pros 3? Não falei. Não falei. Se eu pego pra falar assim, eu te amo. Mas você falou o quê pra ela? Você falou sim, filha? Não, Quando ela te perguntou, eu ainda Não. sou a filha favorita? Não, abracei ela e falei, eu te amo. Você é muito importante pra mim. Abracei ela. Mas não falou que era Eu favorita. falei, isso não importa. Ah. Ela entendeu o recado. Mas você é a filha, uma filha muito importante pra mim. Sem você, porque ela foi minha primeira filha, né? A primeira que saiu de mim. Porque eu tenho o Bruno, que Deus me deu de presente. E pro Bruno, foi mais forte ainda, porque quando o Bruno tinha quando ele tinha 4 anos de idade, se alguém teve a oportunidade de ver minhas postagens, eu vi postando meu neto, é a cara do Bruno. Foi assim que eu peguei. Nossa, é a cara do Bruno. Foi nessa idade, um pouquinho mais acima, que o Bruno ele descobriu que não era meu filho biológico. E aí ele esqueceu tudo, esqueceu de andar, voltou a mamar, esqueceu o que tinha lido, tudo. Foi aproveitando isso, eu falei para ele. E até hoje, ele não me perguntou mais. E cresceu, hoje é uma criança normal, graças a Deus. Eu precisei fazer psicólogo no Osmar, né? Fiz com Mon, tudo para ele escrever, ler, tudo que sei hoje. Hoje ele é um empresário, está bem, mas até hoje, com 37 anos, ele não me perguntou. E o outro também. Pois é, Dani, você tem... Se um dia eles falarem, eu falo aqui para vocês. E essa palestra eu não vou mostrar para eles. Você tem as duas experiências, né? Você tem a experiência do filho biológico e você tem a experiência daquele filho que é da doação, né? Que é amor, que é tudo, que eu acho a adoção uma coisa assim... Gente, eu fico emocionada de falar, eu não tenho nem palavras para dizer. Eu acho que é um gesto de amor tão grande. Quando eu peguei ele, estava grávida da Bruna de 6 meses. É um gesto de amor tão grandioso, a adoção. Eles contam, a doação Na minha idade. doação pura de amor. Então, maravilhoso. Dói até? Amor é tão forte que dói. Dó. E tem alguma diferença no amor? Tem entre o adotivo e o... Tem? Tem. Fala pra gente, Vanilla. É importante. Eu acho que depende da pessoa e da mãe. Acho que no meu caso não depende. O medo de perder, medo de quando ele descobrir, querer ir atrás da mãe, ficar com a mãe. O medo, quando ele teve esse revertério, quando era pequeno, que ele, né? Nossa, isso fez eu me apegar tanto a ele, tanto, que eu estraguei demais. Porque o amor... Os outros eu confiava tanto que fazia tudo certinho, que não dei tanta atenção assim, porque realmente era tudo certinho. Parece que vieram assim, sabe? Sem problema. E o Bruno não, desde que eu peguei, vários problemas até hoje. Hoje o maior problema dele é que ele é mulherengo. Não pode ver mulher. E isso eu não consegui. E isso eu atribuo às passadas de mão que eu dei na cabeça dele, porque o meu medo de perder era tão grande que eu passava a mão nas coisas erradas que ele fazia, sabe? Mas ele, graças a Deus, só isso. Mas olha, tá vendo? Você tá admitindo a sua falha. É isso, né? A gente fala, a gente erra mesmo. E eu falo pra você, existe mesmo, quando você fala assim, eu amo os 3 iguais, não dá pra falar que eu amo um ou outro, mas quando você falou, o Bruno é mais. É um amor diferente, é um amor de mãe diferente com um filho diferente. Bom, obrigado pelo seu depoimento, é muito importante.
É a mesma coisa, né? Eu também falo que eu amo meus filhos iguais, só que os outros de fora falam que não. Você gente, eu quero explicar uma coisa. A mãe, ela ama todos os filhos iguais. Só que ela se preocupa mais com um ou com o outro. Essa é a verdade, é o meu ponto de vista. A mãe, ela ama todos iguais. Mas aquele filho que te dá trabalho ou que te dá preocupação é o que você tem mais cuidado. Isso não significa que você ama mais. Significa que você está dando mais atenção por causa do acontecido, do acontecimento. Mas se você for colocar na balança, o amor é igual. Mas é diferente. Entendeu? O pessoal fala que eu tenho mais cuidado com o meu caçula, né? Que não é mais criança. É caçula, mas tem 25 anos, é meu avô caçula. Meu mais velho tem 36. O do meio tem 27. O pessoal fala, não, mas o mais velho fala pra mim, mãe, admite, você gosta mais do Mateus. Aí eu chego nele e converso com ele. Falo pra ele a situação, ele fala, mãe, você tá certa. Eu entendo você, agora eu entendo você. Entendeu? O porquê de você se preocupar mais. Mas isso não quer dizer que você ama mais um ou outro, porque mamãe não tem diferença. Porque quando ela vai sofrer, ela sofre por todos iguais. Quando ela vai fazer qualquer coisa, separar, proteger, ela protege todos iguais, igual a coruja. Enquanto tem asa, ela está cobrindo todos debaixo das asas dela. Ela não deixa nenhum filho de fora. Então, eu acho que para a mãe é isso. Entendeu? Eu acho que, para mim, pelo menos para mim, é isso. Aí eu tento explicar para as pessoas, não, gente, mas é isso, é aquilo, entendeu? Você tem a situação do adotivo e do biológico? Tem? Não, eu acho assim, que a mãe tem afinidade com os filhos. A minha mãe tinha mais afinidade com ela e meu pai. Tem mais, né? Então eu acho que é afinidade o que acontece. Mas eu acho que o amor, ele pode até variar, depende do dia, né? Que você tem um humor também. Mas a afinidade, eu acho que é a diferença nessa história toda. Não amor, o amor de mãe eu acho que eu pelo menos para todos os meus filhos eu falo, eu te amo. Pois é. Entendeu? Quem você ama mais? Eu amo todo mundo igual. Quem você ama mais, mãe? Eu amo as duas. Quem se desafia mais, então? Quem que dá mais dor de cabeça? Felizinho, vocês não Olha, eu passei a semana passada pelo teste da verdade, você falando só a verdade, né? Não pode falar. Do observante, tive que explicar para meus filhos que era uma inspiração. Pensa a situação, o pequeno chegou em mim e falou o que era a fraldinha. Ele sempre achava que era fraldinha, eu não lembro. Era a fralda e a mamãe usava a fralda. Menino, viu, gente? E aí, a semana passada ele me apertou, eu estava no banheiro e me tranquei. Me pergunta por quê, o que estava acontecendo, tudo. Aí o mais velho falou, isso não é fraldinha, isso chama... Eu falei, absorvente, eu falei, mas como você sabe? Mãe, eu achei estranho, eu fui lá, olhei na embalagem, eu vi a colega da escola usando uma sacolinha, eu falei, a minha colega também usa, não é fralda, tá escrito isso. Aí eles já sabiam, estavam me testando, e só que os mais velhos sabiam, agora o pequeno não. Aí tive que explicar o porquê eu fiquei de tudo, né? E falei a verdade, mas se eu estivesse explicando, não faz sentido, porque não. Omitindo, né? Na verdade eu omitia, mas eu tive que explicar para meus filhos que era uma expressão, que aquilo não era fralda, era absorvente, que as meninas, e já expliquei, que tinha que explicar as meninas, que chegava assim. Me sinto, era uma pergunta resolvida, eu tive que falar sério. Muito bom, você já aproveitou para aprender esse pedaço mal. Isso. Eu acho que essa parte de honestidade é muito importante, realmente isso é um divisor de águas. Ali é uma psicóloga falando. Estudante. E porque assim, eu também sempre frisei por isso, né? Eu acho que cada faixa etária tem uma comunicação a ser feita. Eu acho que a gente precisa também dosar a forma como nós vamos comunicar. Mas eu acho que é importante a verdade. Eu tenho a história de uma amiga minha que a mãe dela falou que as crianças compravam no mercado. E aí, numa conversa com as amigas, sempre tem amiga que sabe de tudo.
E aí ela foi assim, tirada mesmo, ridicularizada mesmo perante as amigas. Ela falou, não, minha mãe saiu para acompanhar minha irmãzinha. Quando ela voltar, eu já vou ter minha irmã. E aí, depois disso, isso ficou tão marcado para ela, que ela nunca mais confiou na mãe dela. Ela falou, eu não tinha coragem de perguntar, porque eu sabia que minha mãe ia mentir. Então, isso é uma coisa realmente muito forte, o vínculo, né? A questão da honestidade, de ser verdadeiro, dentro, né, da faixa etária das crianças. A gente também não vai, né, mas eu acho que isso é importante. E aí, com relação às diferenças dentro de casa, eu acho que a gente explica pelos espíritos. Nós não somos reuniões, né, de vários espíritos com as suas, né, com as suas limitações, com as suas evoluções. E dentro de um lar existe exatamente isso. Então, existem filhos que é um espírito que necessita de mais atenção, e um espírito que realmente te ajuda, inclusive, a passar por algumas situações junto com você. Então, acho que a gente consegue explicar o fato, né, desse amor que talvez a gente, né, ache que, né, além da afinidade que foi que ela falou. É verdade. Não tem nenhum filho aí querendo dar depoimento de filho, não? Eu vou falar. Você me conhece. É minha filha. Não, mas eu acho que... Pra quem não conhece, é minha filha. Eu sou a filha da Ivone, a mais nova. Mas eu acho que eu nunca quis ser mãe. E eu não quero até hoje. Assim. Não pela minha mãe é maravilhosa, é uma mãe perfeita. E graças a Deus eu tive ela como mãe. Mas eu acho que é muito difícil mesmo você ter filho, assim, e passar, e os ensinamentos. Eu acho que o que mais pega é o exemplo, né? Então, se você tem um exemplo dentro de casa de fazer as coisas corretamente. E pai e mãe não é perfeito mesmo. A gente cresce, e eu tive a oportunidade de fazer terapia nova, e aí a gente vai desmistificando essa imagem, e eu acho que é maravilhoso esse processo, quando ele passa. Quando a gente descobre, é horrível. Mas quando passa, você consegue enxergar realmente quem é o seu pai, quem é a sua mãe. E entender um pouco mais a sua história. O tanto que eles lutaram para fazer você crescer, para dar o que você tem, para passar os momentos com você. Então eu acho que você acaba valorizando mais cada coisa, assim. Porque realmente a vida do pai e da mãe não é fácil. E quando a gente é criança, a gente acha que realmente ele sempre vai ter R$1 para te dar para você comprar doce, ele sempre vai poder comprar o que você quer, ele sempre vai poder fazer o que você quer fazer. E às vezes não dá, às vezes tem uma condição que te limita e realmente não dá. E às vezes você tem que falar não pro seu filho, para educar. Então, assim, lá em casa a gente sempre teve um diálogo muito aberto, então eu acho que isso foi maravilhoso, é maravilhoso até hoje, a gente consegue conversar muito. E eu acho que fez toda a diferença, assim, na minha criação. E alguns detalhes pequenos que eu acho que marca, que talvez o pai e a mãe achem que é tosco, mas é uma coisa que marca a sua vida pra sempre. Você faz mesmo sem perceber, por exemplo, o beijo de boa noite. É uma coisa que meu pai e minha mãe sempre fazia, tipo, a gente até adolescentona, tipo, gritava desesperado no quarto, pai, ele vinha correndo pra cobrir a gente da beijo de boa noite. A gente já tava coberta, às vezes a gente tirava a coberta pra ele cobrir e dar um beijo de boa noite na testa. Então, e até hoje, tipo, é beijo de boa noite, tipo, ter um momento de conversar pra saber como é que foi o dia. Quando eu fui morar fora pra fazer faculdade, eu fui morar em Londrina, no Paraná. E as pessoas não tinham esse hábito, e eu fiquei chocada, eu falei, como assim? Vocês não dão bom dia, a pessoa chega, você não conversa, como é que foi o dia? Não, em casa não tem isso. Eu falei, não, gente, toda casa tem isso, calma aí. E não é toda casa, né? Eu fui vendo e valorizando mais esses momentos em família, assim, que a gente tinha. E eu acho que realmente do amar, eu acho que o pai e a mãe, acho que eles amam igual, sim. A gente fala isso só pra provocar mesmo. Mas eu acho que tem, só vai, pergunta toda aqui, mãe. Mas eu acho que realmente é a questão da afinidade, e eu acho que ela pode mudar ao longo dos anos. Eu acho que pode ter épocas que você tem mais afinidade com o filho, depois mudar e ter mais afinidade com outro filho, por causa da rotina, por causa da fase que o filho está passando, que você está passando. Então eu acho que isso transita muito, assim. Não acho que é uma questão de preferência, mas eu acho que é uma questão de afinidade. E é isso que você falou também, a gente carrega já no passado, então às vezes você já reencarnou mais vezes com um espírito do que com o outro também, e isso acaba refletindo, assim. Mas eu acho que eu tive sorte, assim. Eu tenho
Zé tem 19 anos e ainda pede pro pai dele ler pra ele. E o pai dele vai lá e lê. Pode falar, Renê. Eu não lembro o nome da sua filha. Laís. Laís, é louvável isso que você falou, né? Toda essa consciência que você tem dos pais, né? E geralmente, eu falo por mim, né? Geralmente, né? Não digo que aconteceu isso comigo, mas eu comecei a dar um pouco mais de valor pro meu pai e pra minha mãe depois que eu virei pai. E vou um pouquinho mais além. Eu comecei a dar muito mais valor, até me emociona, sabe? Quando eu vi meu pai sendo o pai do pai dele. Que meu avô teve Alzheimer, vi meu pai cortando o cabelo dele. E sobrou, né? Os gordóis tudo carequinha, né? Fazendo barba do meu avô, dando banho no meu avô. Aí um dia meu pai chegou pra mim e falou assim, meu pai não lembra de mim. Eu falei, pô pai, mas você lembra dele. Isso é que importa. Então aí eu dei muito mais valor pro meu pai. Muito mais valor pro meu pai. Então, e é legal você já ter essa consciência, mesmo não sendo mãe, entendeu? É muito louvável isso aí. Acho que é a junção do diálogo aberto em casa, das conversas que eles sempre foram muito sinceros, e da terapia. Porque a terapia ajuda muito nesse processo, né? E realmente, se você parar pra pensar, quando você se torna um pai, você quer muito bem, mas assim, hoje em dia eu sou adulta, então eu sei quanto que custa, sabe, as coisas. E qual é o esforço de você trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, ainda sentar, brincar, ler, conversar, perguntar como foi o dia, ajudar na lição de casa, tipo, é uns detalhezinhos que faz diferença e que é um esforço gigante pro adulto, porque ele já trabalhou 8 horas, ele tá super cansado, normalmente a mãe ainda tem que pensar na janta, na lancheira da criança, meu Deus do céu, no médico, nos compromissos que a criança tem, tudo, e aí chegar ainda tem que dar atenção. Eu sou uma criança que sempre gostei de falar, eu ligava todo dia pro serviço da minha mãe, todo dia. Queria que eu ensinasse uma Todo dia. Eu ligava e conversava com a minha mãe todo dia, às vezes eu ligava mais de uma vez por dia pra conversar com a minha mãe. Minha mãe sempre atendeu, e minha avó falava, ela vai ser demitida por sua causa. E chegava em casa ainda tinha que me ouvir falar todas as mesmas coisas e conversar e fazer as coisas. Então, eu agradeço muito o diálogo que a gente sempre teve em casa, mas a terapia também me ajudou muito nesse processo, assim. E aí eu acho que aproximou, porque teve uma época que hoje em dia a gente é muito amiga, muito né? Só que teve uma época que, coitada, minha mãe pulou a fogueira alta comigo. Eu dei muito trabalho na minha adolescência, assim, eu tive distúrbio alimentar, então o adolescente já é revoltado, já é estressado. Pensa um adolescente que não come. Então, assim, e ela, coitada, foi muito difícil. Essa parte aí que o Renê comentou, meus irmãos passamos por isso, né? O meu pai, quando ele desencarnou, ele não sabia quem era filho, quem era neto, ele não sabia de nada. Às vezes ele almoçava, ele acabava de almoçar, ele falava assim, vocês não vão me dar comida? Aí a gente falou, pai, você já almoçou, mas eu ainda tô com fome. Aí a gente colocava um pouquinho, sabe? Só para dizer que tá fome. E banho, meu irmão dava, cortava a unha, o cabelo, que nem você tá falando, entendeu? Levava ele para fazer caminhada, que ele sempre gostou de caminhar, né? E gostava sempre de ficar em praça, sentado em praça. E assim, é difícil, sabe, o sentimento que a gente sente, né? Porque eu nunca liguei para ninguém, nem meus irmãos, nem para minha própria mãe, que eu tinha uma afinidade muito grande com meu pai. E eu sabia assim, dentro de mim eu sabia que o dia que ele desencarnasse eu ia sofrer, eu ia sentir, como eu senti muito, entendeu? Mas é muito importante a educação de pai e mãe. Eu sou do tempo antigo, né? Não muito antigo, mas antigo, né? Que um olhar dizia tudo. Entendeu? Às vezes tinha parente em casa, a gente começava a correr de um lado pro outro, de um lado pro outro. Meu pai só olhava. Aquele olhar dele já dizia tudo. A gente ia pro quarto e ficava quietinho. Porque a gente pensava, depois que a visita foi embora, vai sobrar, né?
Então era assim, sabe? Era uma educação rígida. Tem muita gente que fala que é rígida, que talvez não tivesse aquele carinho todo, sabe? Aquela coisa, mas era uma coisa muito certa, porque eu fui educada do jeito que ele foi educado. Entendeu? Então eu e meus irmãos, a gente teve que adaptar com aquele tipo de amor que a gente estava recebendo. Porque é assim que a gente recebia. E a gente... Era muito difícil ter aquele contato, toda aquela coisa toda, mas tinha. Entendeu? E é do jeito que a gente aceitava no momento. Aquele carinho, às vezes um elogio, às vezes, muito bem. Só que assim, que nem ela falou, boa noite, sempre, benção pai, benção mãe. A gente foi com isso sempre, que a gente aprendeu assim, foi educado assim, é muito importante. Então eu acho que cada um de nós, tanto do tempo, muito tempo atrás, como da geração agora, é muito diferente. Entendeu? Às vezes você fala com o filho, você olha, você fala, falta só Chacoalhar. quando é criança, você faz tudo para ser como você era, com o olhar dizer tudo, mas não diz. É diferente, a geração é outra. Entendeu? A geração é completamente diferente, sabe? Só o olhar da Fernanda, então os quatro já. Até pra você, né? Os quatro já. Até os cachorros. Mas coitada da Fernanda, ela tem que pensar em tudo isso, na comida, na lancheira, no médico, na doença, no vestibular, em tudo a Fernanda tem que pensar, coitada. A cabeça da Fernanda não para. É que assim, né? É tudo TDAH, né, cara? Nossa, a educação de antigamente, assim, não que a educação de antigamente tenha sido a melhor educação do mundo, não. Porque eu acho assim também, que antigamente a gente tinha muito medo e não tinha respeito. Eu acho que medo e respeito são coisas completamente diferentes. Então aquela educação também, da palmada, do olhar, do canto de olho, da bronca por qualquer coisa, essa educação também, gente, não serve. Verdade que a de hoje é muito permissiva, também não serve. É preciso se encontrar um meio termo aí para se caminhar com essa educação. Isso é uma coisa que as pessoas que vão educar junto, seja um pai e uma mãe, duas mães, dois pais, enfim, eles precisam conversar, sentar, conversar, mas falou, o diálogo é muito importante. Sentar, conversar e dizer assim, olha, eu acho que é assim, ok, então nós vamos arrumar um meio termo. Mas esse negocinho de... Ela discorda de mim. De ter um pouquinho de medo, eu acho que faz bem. Principalmente quando tá saindo pra rua. Tipo assim, se eu fizer essa coisa errada aqui na rua, meu pai me mata em casa. Será? Comigo funciona. Respeito. Não, era medo também. Comigo funciona. O problema não é que você tinha respeito. Você tinha medo. Então o respeito, nós não conhecíamos o respeito, nós conhecíamos o medo. Como minha amiga ali falou, o que acontece? Meu pai sempre falava assim pra gente, quando estiver conversando com um adulto, não olhe, não encosta. Porque se você encostasse, quando você saía, a piaba comia. Isso é certo. Então, não é certo. Então, mas era o quê? Todo mundo tinha medo. Você tinha medo. Você quer ver aqui no Baeta? Eu cheguei aqui no Baeta em 64. Eu fui abordado por cavalaria, tá? Por cavalaria. E fui assistir um filme ali perto do Sonda, na casa de uns amigos. Os caras me pegaram, levaram eu morava aqui no Olaria, me levaram à base de espada, eu e meus dois irmãos, chamou o pai foi repreendido, foi para a delegacia, sabe? Então o que acontece? Nós ficamos em casa, nós nunca mais fomos na casa de ninguém para assistir filme. Por quê? E outra, quando a gente viu a cavalaria, nós subimos em cima de uma árvore. A árvore tremia, porque tu tinha medo da polícia. Hoje, na verdade, aqui o que acontece? É bem sincero, hoje o respeito aqui é pouco. Pouco, porque às vezes teve assim, eu falo assim, eu tenho um filho de 47, e tenho um filho de 41, né? Então, hoje a liberdade que o pai tem com os filhos, hoje, por exemplo, assim, eu trato meus filhos de uma maneira suave e dura. Sou seu amigo, mas eu estou falando como pai.
Entendeu? Então, mas o que acontece? Nesse tempo meu, né, o Renê está falando aqui, a vida era essa. Né? Meu pai nunca chamou nós por nome. Sabe como o pai chamava? Subiaba. E você tem que... Verdade. Eu acho que, assim, Eu sou mesmo. sinceramente, para mim isso Entendeu? não serve como É. método de educação. Eu não Entendeu? dou Mas, conta ó, disso. muito tempo atrás. Se botasse essa antiga aí, velho. Tava jogando bola na rua, era isso assim. Se tivesse E não vai pra ver. se tivesse essa regra hoje aqui, não tinha tanto vagabundo na rua, rapaz. Agora, Eu não comia. meu pai já não. Meu pai, apesar, eu digo que meu pai foi um homem à frente do tempo. É assim, e é verdade que hoje eu entendo que ele também errou muito em relação à minha mãe, porque ele sempre deixou a roupa suja para minha mãe lavar. Roupa suja que eu digo, é dar bronca, é puxar a orelha, chamar atenção. Ele era o pai bonzinho que pegava no colo, que beijava, que agradava. Meu pai sempre foi assim. Apesar de muitos anos atrás, eu lembro que a Laís fala do diálogo, mas da minha casa tinha também, porque meu pai trabalhava na roça, mas ainda assim ele chegava Mas pra uma casa. vez quase que eu apanhei do pai. O pai não batia mais. Tinha aquela mesa enorme e ele sentava a gente ali na mesa e ele fazia questão de, a gente sabe, tataravô, bisavô, né, o antepassado, porque ele construiu essa história pra gente, ele deixou essa história pra gente. E meu pai morreu super novo, meu pai morreu com 55 anos. Outro dia ele ficava ouvindo, né, eu lembro no rádio grandão assim, ficava ouvindo aquelas músicas sertanejas, ele ficava contando a história que a música estava contando pra gente. Às vezes ficava lendo aqueles livrinhos de bolso lá, aquela historinha de faroeste. Então ele construiu isso pra gente. Só que, em contrapartida, ele deixou a base brava para minha mãe se virar. E hoje eu entendo que também não foi certo isso, porque, coitada, ela teve que segurar essa onda sozinha. Porque ele realmente foi um pai bonzinho e ela foi a mãe brava. Quando, na verdade, tem que ter um contraponto. Né? Tem que ter. Pode falar, né? Então, lembra, você não trabalhou na roça, né? Trabalhei sim, em tronco de pé de café. Então, eu estava trabalhando com arado uma vez na roça e a égua disparou e eu não soltei o cabo do arado e o pai atrás de mim falou assim, solta se você apanha. E eu não solto. Mas é outra situação, né? Mas ele não batia na gente, de jeito nenhum. Meu pai era extremamente carinhoso. Meu pai beijava a gente todo dia. Meu pai falava que amava, imagina. Naquela época, para eu abraçar, beijar, falar que ama, era muito difícil, né? Não tinha, né, Ivone? Não tinha. Não tinha. Então, meu pai, eu falo, ele foi assim, um homem realmente à frente do Desculpa, tempo. quantos anos você tem? Talvez ele tenha construído Eu? isso. 69. Então, é mais ou menos nessa época, porque meu pai era diferentão mesmo. Meu pai era um pai diferentão. A roça, onde que você morava aqui no Baeta? Enquanto hoje tem, tá? Eu moro no Bahia. Seu pai também aqui no Baeta? Tudo nós moramos no Bahia. 93. 93, né? Se ele tivesse vivo, ele estaria com 93 anos. Ele partiu muito novo. Mas ele sempre foi esse pai muito carinhoso. Nossa, posso contar uma coisa? Eu vou gravar eu também, porque eu tô gravando todo mundo. Quer gravar? Sabe que eu vou contar uma coisa, um caso também do meu pai. O meu pai, uma vez tinha uns caras na esquina da minha casa, estava fumando maconha. Não sei nem se era maconha, eu sei que naquela época eu achei que tava lá, eles sempre ficavam lá. E aí meu pai estava aprendendo a dirigir. E o meu marido, Hélio, foi ensinar meu pai. Aí o meu pai dirigindo e o Hélio do lado, né? Só que o Hélio também tinha 19 anos, não sabia dirigir direito. Aí, bem na frente, assim, um pouquinho depois que os caras estavam usando droga, tava um camburão. E aí o meu pai dirigindo, um camburão. Nossa. Aí eles pegaram e vieram, e meu pai era tão bonzinho, meu pai era de falar eu te amo, sabe? Ele era uma graça de pessoa, ele deve ser lá ainda, onde ele tá agora. E aí os guardas vieram e falaram assim, o senhor tá louco? O que o senhor tá fazendo isso? Ele, calma senhor, ele falava, a gente vai acertar tudo. Mas o senhor não sabe dirigir? E o Hélio falava assim, eu tenho carta, ele não tem ainda. Aí, como que você tem carta? Como que você tem carta e deixa ele dirigir assim? Ele bateu no carro, né?
Aí ele falou, você não pode fazer isso, não sei o que, você também não pode, você é um irresponsável. Eu levantei e falei assim, responsável é você. Tá vendo que é um homem trabalhador, idoso, ele tá tentando ensinar a dirigir, você não precisa vir com essa grosseria e falar com ele. Eu falei, se desacata a autoridade, vamos todo mundo pra delegacia. Aí me levou pra delegacia. E meu pai falava assim, ô minha filha, por que você foi falar? Fica quieta. Não abre a boca, minha filha, fica quieta. Eles estão certos, eles estão fazendo o trabalho dele. Aí levou todo mundo para a delegacia. O delegado, quando viu a história, deu risada, falou, liberou todo mundo para casa. Era isso. Mas para contar um pouco da educação do meu pai, né? Ele ali na frente, ele me repreendeu ali na frente. Minha filha, não faça isso. E não levantou a voz para mim. Não foi, o Hélio foi bravo. Ele falou, cala a boca, olha o que você está fazendo. O meu pai, não, minha filha, fica quieta. Fica quieta, fala isso não, fica quietinha. Oi. Quando você estava falando da tua gravidez, eu me lembrei da minha irmã. Que ela começou a namorar com meu cunhado, tinha 13 anos. E ela ficou grávida aos 15. Aí ela falava assim, meu cunhado, todos eles preocupados, olhavam e falavam assim, e agora, como que eu vou falar pro avô? Como é que eu vou falar lá pro velho Joaquim, aquele homem ranzinza, tudo, aquele coisa lá? Como que eu vou dar notícia para ele? Como é que a gente vai? Aí eles chegaram lá, da minha tia, que é testemunha de Jeová, do lado. Aí eles chegaram lá, falaram assim, Sr. Joaquim, nós temos uma notícia muito importante. Nós vamos casar daqui 2 meses, tal, não sei o quê, porque a gente é assim, assado, blá, blá. E nós vamos, o senhor já vai ser bisavô. Ele olhou assim e falou, não há problema. Quando eu casei com Maria já trazia o Valdemar. Aí você fica naquilo ali e você fala assim, aonde que você espera de tomar uma patada, você recebe um carinho de uma forma, um acolhimento. Então essa coisa. Aí, uma outra história que começou um programa essa semana que chama, esse programa que chama Parece Terapia. Está uma psicóloga e alguém que ela está entrevistando, eles conversando. Aí coincidentemente, eu peguei o primeiro programa, já estava com uns 20 minutos lá rodando. Aí quem estava lá era o Tadashi Kadomoto, do Tadashi. São os treinamentos de liderança pessoal. Aí ele falou que ele, quando tinha 14 anos, ele se envolveu com droga. Ele falou, mas que droga? Maconha. Na minha idade, quando eu tinha 14 anos, anos 60, não tem cocaína, não tem isso, não tinha nada, era maconha. E eu me viciei naquilo. Até um dia que eu fui conversar com meu pai. O pai disse, meu filho, nós vamos cuidar, vou cuidar de você. Todas as vezes que vocês tiverem uma vontade, você liga para mim, lá no trabalho, eu saio de lá, eu vou te encontrar e nós vamos conversar. O tempo que for necessário, até passe à vontade. Esse é amor com firmeza. Então, ele falou, há dias que eu ligava três vezes para o meu pai, ele ficava 2 a 3 horas conversando comigo. E a partir desse momento, demorou 2 anos para que ele se libertasse dessa questão. Quando foi pai, tem 3 filhos. Aí um deles um dia chegou, já do 2º casamento, com 2 anos, ele estava na piscina,
filho chegou para ele, o abraçou e disse: "Você é o melhor pai que eu poderia ter." Aí ele parou assim: "Mas por que eu sou o melhor pai que eu posso ser para você?"